Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o primeiro vídeo do primeiro módulo, já passamos pela introdução, né? Até foi uma longa introdução aí. E nesse vídeo nós vamos abordar a primeira prisão mental, autocrítica. Lembrando que estamos dando continuidade ao curso Prisões da Mente, liberte-se das prisões mentais. Agora, o que é autocrítica e como ela se forma? Autocrítica é a capacidade de analisar de forma objetiva os seus próprios comportamentos, as suas ações, os seus resultados e o seu desempenho. É muito comum todos nós pensarmos em autocrítica como algo negativo, mas não é necessariamente algo negativo, porque a autocrítica ela pode ser positiva também, né? Nós vamos ver, porque quando você faz essa autoanálise e você procura perceber os seus comportamentos, as ações, né? Tudo isso você percebe através dos seus resultados, o seu desempenho e também aí você passa a identificar através da autocrítica os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, os seus pontos positivos e os negativos, aqueles pontos que você precisa melhorar, pontos de melhoria. A autocrítica, ela é essa habilidade, né, de refletir sobre si mesmo de forma construtiva e, claro, crítica. Você perceber de forma crítica onde você precisa melhorar, não e sempre reconhecendo os seus erros e aprender com eles, né? Procurar sempre aprender com eles, que é aí um grande traço de pessoas resilientes. No entanto, eu afirmo que essa autocrítica que ela é negativa, o lado negativo da autocrítica, ela é aquela autocrítica excessiva. Essa sim, ela é prejudicial à sua saúde mental e, consequentemente, à sua qualidade de vida, porque ela geralmente leva a pensamentos negativos, e esses pensamentos negativos têm as suas consequências, né? Esses pensamentos negativos, eles se refletem como mau humor, baixa autoconfiança, baixa autoestima, até dificuldade para decidir, porque você com baixa autoestima, baixa autoconfiança, você fica inseguro, você perde a segurança em si mesmo. E essas características, elas geralmente se alimentam entre si, formando um ciclo vicioso, ou seja, você tem pensamentos negativos sobre si mesmo, né? Uma percepção negativa sobre si mesmo ou si mesma, e aí você começa a ter esses pensamentos negativos de que você não é capaz, de que você não, ou então se cobrando muito, né? Uma forma muito rigorosa, muito rígida de ver as suas falhas e os seus erros. E lembrando, né? Todos nós erramos, todos nós falhamos. Veja, você não vai encontrar nenhuma pessoa de grande sucesso, nenhuma pessoa que venceu na vida, que superou grandes barreiras. Você não vai encontrar uma pessoa dessa sem que ela tenha falhado, sem que ela tenha errado, e olha, muitas vezes. Por isso, não se critique tanto, não seja tão rigoroso consigo mesmo, porque a autocrítica ela é destrutiva. E aí você precisa aprender a administrar essa autocrítica de maneira saudável, porque é assim que você vai conseguir sair dessa prisão mental, desse cárcere mental que é a autocrítica excessiva, aquele rigor sobre si mesmo, aquela forma pesada de se cobrar, de buscar alguns resultados ou em si mesmo ou no exterior ali, no ambiente, na sociedade, no seu trabalho, na faculdade, na família, buscar alguns resultados que muitas vezes precisam apenas de alguns ajustes,
de algumas ações em direção a esse ajuste, em direção a essa modulação mais próxima do que você deseja. E mesmo assim, mesmo que você não alcançar, tenha paciência consigo mesmo, tenha autocompaixão consigo mesmo, porque a autocrítica excessiva, aquela autocrítica de cobrança, de julgamento, ela prejudica todos os seus resultados, todos. E, e aí eu vou colocar aqui, ó, para você aprender a administrar, para você facilitar esse processo de regulação da autocrítica ou de alívio aí da autocrítica, eu vou colocar algumas formas para você usar aí no seu dia a dia, algumas estratégias. Primeiro, fazer elogio a si mesmo sempre que se criticar. Então, toda vez, e aí precisa da sua percepção, né? Precisa que você esteja atento aí para quando você estiver se criticando, você perceber e dizer, opa, agora é um momento diferente, eu não vou mais me cobrar tanto. Então, quando você se criticar, fazer elogios a si mesmo, né? Se, por exemplo, você errou, você permita ali dizer a você mesmo que todas as pessoas estão passíveis a erros e os grandes vencedores, as pessoas de grande sucesso sempre erraram e que você é capaz de superar esse erro. Se você errou, cometeu uma falha, aprenda com o erro. O aprendizado, aprender com o erro é um traço muito forte de pessoas resilientes, muito profundo, eu diria. E por isso é necessário você aprender com os erros. E aí, elogie a si mesmo, você é capaz. Se você aprender um pouquinho mais, né? De repente, aprender uma habilidade melhor, fortalecer um recurso que você certamente já possa ter, você vai conseguir superar esse erro e vai ficar muito mais forte depois desse aprendizado. Outra coisa, evitar comparações. Sempre vai existir uma pessoa melhor que eu e que você, uma pessoa mais capaz que eu e que você, independente do que você faça, sempre vai existir alguém melhor. E isso é natural do ser humano. Às vezes é a fase, né? Às vezes são fatores biológicos, fatores genéticos, fatores de instrução, inúmeros fatores. E isso não é motivo de você se criticar, se comparando com outras pessoas, achando que outra pessoa é melhor e você é o pior. Não faça isso. Outra coisa é se desfocar do negativo. Tire o foco do que é negativo. Quando você foca no que é negativo, há inúmeras consequências. E, claro, negativas, né? Até mesmo a sua imunidade baixa quando você está focado em algo negativo. Então, procure sempre focar, colocar a sua atenção, a sua energia no que é positivo e seja tolerante com você, seja tolerante com seus erros, com suas falhas. Como eu disse, todos nós estamos passíveis a erro, todos nós falhamos, não existe uma pessoa que não erra, que não falha, todos nós erramos. Seja tolerante consigo mesmo, consigo mesma. E outra, por último aqui, treine a autoadmiração. Treine se admire. Você vai perceber que se você, independente da sua situação, primeiro, tem sempre alguém numa situação pior que você. Isso é fato. Independente de como você esteja, sempre tem alguém pior. Para começar. Mas você, como eu disse, não deve se comparar com outras pessoas. Você deve buscar o seu melhor, crescer, mas por si mesmo, para você ser uma pessoa melhor. E aí você buscar essa compreensão de
de que você sempre pode ser melhor, de que você sempre pode melhorar. São algumas estratégias que vai ajudar você, né, nesse processo de crescimento e desenvolvimento. A autocrítica, e aí eu quero deixar isso bem claro, a autocrítica ela é um processo de avaliar negativamente a si mesmo, mas lembrando, aquela autocrítica excessiva. Não você se criticar para buscar compreender, perceber os seus erros, suas falhas, seus pontos fortes e pontos fracos. Essa autoavaliação, ela é positiva, mas quando você se critica de forma negativa ou excessiva ou de forma rígida, rigorosa, aí sim essa avaliação ela passa a ser uma avaliação negativa de si mesmo. E essa avaliação negativa, essa autocrítica excessiva, ela está relacionada à frequência em que você se cobra, por seus erros e suas falhas. Quando é muito frequente, quando é constante, aí sim é prejudicial e aí compromete todos os seus resultados. Essa autocrítica excessiva, frequente, constante, é muito pesada, você acaba carregando um peso que não precisa, que não há necessidade de você carregar. E isso, claro, atrapalha todo o seu processo aí de evolução e de crescimento. Essa autocrítica excessiva, ela se forma a partir de expectativas muito elevadas. Se cria, né, uma expectativa muito elevada de si mesmo. Primeiro, eu tenho que ser perfeito, eu não posso errar. Nós temos uma prisão mental, que vamos falar logo mais, que é sobre a prisão mental do perfeccionismo. E a autocrítica, ela está relacionada ali. Na verdade, todas elas estão interrelacionadas. E que é essa cobrança excessiva, que é essa expectativa muito elevada, né? Eu não posso errar, eu não posso falhar. Se eu erro, eu sou inútil, eu sou incapaz. Se eu falho, é porque eu não tenho recurso, porque eu não consigo aprender. Então, ou então do ambiente, né? Das outras pessoas se comparando, né? Ah, eu errei porque o outro é melhor, porque o outro sabe fazer melhor. Ah, eu falhei porque a situação não me ajuda. Aí você começa a terceirizar a culpa, se vitimando, né? E tudo isso é muito, muito pesado para você carregar. Não carregue este fardo, se liberte dessa prisão mental e você pode fazer isso. Também ela se forma a partir de padrões externos, né? Como eu disse aqui, no ambiente ali, nas pessoas à sua volta, se comparando, colocando você como pior que os outros, né? Os outros melhor que você em tudo. Esses padrões externos também é terrível e acaba acarretando aí nessa autocrítica excessiva. Também experiências passadas, né? As experiências passadas contribuem muito com a formação dessas prisões mentais, aliás, todas elas, e essas experiências passadas, elas são formadas principalmente lá na infância, né? Até os 12 anos ali, onde passam momentos, eu tenho vídeos falando sobre isso, tem alguns conteúdos, e aí nesse período é um período de onde começa a formar, né? Na verdade é o período de maior formação da personalidade de uma pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina geralmente a autocrítica, ela inicia com um pensamento. O pensamento de que eu não sou bom o suficiente, de que eu sempre falho, de que eu sempre erro, as coisas não dão certo comigo. E esse pensamento, dependendo do quanto você alimenta ou da intensidade desse pensamento, a sua autocrítica ela te prejudica mais ou menos, mas vai sempre acarretar em prejuízos, sempre vai trazer prejuízos. Por isso, você precisa realmente se libertar desta
prisão mental. Para concluir esse vídeo aqui, quero colocar que há necessidade, como eu disse, de você entender a autocrítica. Primeiro que se criticar ali de forma a buscar seus pontos de melhoria é super saudável, é super válido. E você precisa, isso é crucial, né? Você começar a entender essa autocrítica, principalmente aquela excessiva, aquela rigorosa, rígida, que atrapalha o seu processo aí, o seu sucesso. E aí, começando você a entender essa autocrítica, é um primeiro passo para você começar a trabalhar a sua transformação, ok? Então, no próximo vídeo, nós vamos explorar como a autocrítica afeta a sua autoestima e, claro, o seu bem-estar, ok? Então, eu te espero no próximo vídeo.